Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. Nós estamos fazendo a exposição da carta do apóstolo Paulo à igreja dos Colossenses. E nós estamos na última parte do primeiro capítulo, ok? Então, é uma carta cristocêntrica. É uma carta que ela surge para suprir uma necessidade, um problema que estava acontecendo naquela igreja, lá no primeiro século. Todas as igrejas do Novo Testamento são do primeiro século, ok? E essa igreja, ela foi plantada, ela foi iniciada por um discípulo do apóstolo Paulo, que foi Epáfras. Epáfras ele era conterrâneo ali, ele era nativo, ele era daquela cidade, e ele então, ao receber o evangelho, ele vai para a sua cidade, e ali começa a fazer discípulos, e quando existe um grupo de discípulos, então esse grupo de discípulos se torna a igreja do Senhor Jesus Cristo. É assim que se planta uma igreja. É evangelizando, discipulando, e naturalmente surge então a igreja do Senhor Jesus Cristo. Começaram muito bem, só que por uma questão de diversidade de povos, que ali era uma rota importante, uma rota comercial, deixou de ser, né? Mas havia gregos, havia pessoas de outras nações, havia também romanos, havia também judeus. E com essa diversidade na cultura, na sociedade, aliás, então começa a entrar algumas heresias, que foi falado na escola bíblica dominical, mas vamos relembrar então rapidamente para pegar aí o contexto, o pano de fundo. Tem então o filosofismo grego, que está ali presente, o legalismo judaico, o misticismo pagão, junto com o politeísmo panteístico, culto aos anjos. Então tudo isso acontecendo, né? Então Epáfras, o que ele faz? Ele fala, bom, não vou dar conta, eu vou buscar o meu discipulador. Então ele viaja, uma viagem de 2.000 quilômetros, de Colossos até Roma, e ali então ele recebe, fala para o apóstolo Paulo o que está acontecendo, e o apóstolo Paulo, depois de algum tempo, ele escreve essa carta, que é enviada por Tíquico, né? Para que então essa carta fosse lida naquela igreja. Muito bem. Até então nós falamos essa será a quarta mensagem no primeiro capítulo, ok? Então, de 1 a 8, Paulo ele fala sobre uma igreja cristocêntrica. Então, se nós lemos de 1 a 8, nós vamos ver que eles começam muito bem. Paulo faz elogios, né? Paulo diz, olha, o evangelho chegou aí na cidade de vocês, chegou para vocês foram transformados, vocês estão frutificando, esse fenômeno do cristianismo está acontecendo em todo o mundo, glória a Deus. Depois, do 9 ao 12, a oração cristocêntrica. Essa oração cristocêntrica, como nós aprendemos, tem 4 P's. Primeiro P, é uma oração que prioriza questões espirituais. Segundo P, é uma oração perseverante. Terceiro P, é uma oração por pessoas que não conhecemos, porque Paulo orou pela igreja que ele não conhecia, por irmãos que ele não conhecia, mas isso não deixou que ele priorizasse para aqueles irmãos as questões espirituais, não deixou de ser perseverante. E o 4P, por plenitude espiritual. Muito bem. Entramos na terceira mensagem, que é uma declaração de fé cristocêntrica. Então, primeira mensagem, igreja cristocêntrica. Segunda mensagem, uma oração cristocêntrica. Terceira mensagem, uma declaração de fé cristocêntrica, que é o texto mais cristocêntrico de toda a Bíblia, que é o do 15 ao 23, que nós cantamos aqui a primeira música que cantamos.
Ele é a imagem do Deus invisível. E assim vai descrever alguns atributos de Jesus Cristo. Então, domingo passado, o seminarista Rodrigo, ele trouxe a mensagem falando de alguns atributos, dizendo que Cristo é superior. E aí chegamos então na mensagem de hoje, e o título dessa mensagem é Um Ministério Cristocêntrico. Ok? Vamos ler então o texto. Colossenses capítulo 1, 24 a 29. Acompanhe, por gentileza, a leitura do texto. Colossenses capítulo 1, 24 a 29. Diz assim o texto da palavra: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Versículo 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações, que o Espírito Santo tenha livre acesso à nossa mente e ao nosso coração nessa manhã. Amém? Muito bem. Então, o ministério, o título da mensagem é O Ministério Cristocêntrico, ok? E a afirmação teológica, a grande ideia, a ideia central do texto é a seguinte: o ministério cristocêntrico é supremo. Então, uma afirmação. O ministério cristocêntrico é superior. O ministério cristocêntrico é supremo. Há supremacia no ministério cristocêntrico. Diante do quê? Comparado ao quê? Ao legalismo judaico, ao filosofismo grego e ao misticismo pagão. Então, Paulo também estabelece uma igreja cristocêntrica que é superior às demais manifestações religiosas, uma oração cristocêntrica que alcança o coração do Pai e é superior à supremacia na oração cristocêntrica, também a declaração de fé cristocêntrica, que é superior a todas as demais vozes, afirmações, declarações, ritos, e agora nós chegamos no ministério cristocêntrico, que é superior a todas as outras práticas religiosas que existem. Ok? Muito bem. Então, esse ministério cristocêntrico, ele tem alguns aspectos. Então, eu quero descrever aqui 3 aspectos do ministério cristocêntrico. Primeiro, o mistério. O primeiro aspecto, o mistério do ministério. O mistério do ministério. Paulo ele começa a dizer o seguinte, no versículo 26, ele vai dizer assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. Então, as religiões de mistério, as pessoas, elas
são atraídas por esse conceito de mistério. Né? Mas o mistério do ministério, ele foi revelado. Então, o mistério que agora, todavia, se manifestou. Então, o mistério do ministério cristocêntrico não existe mais. Existia no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento era o mistério que se revelou em Cristo. E o mistério continua para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então, o homem natural não pode discernir as coisas espirituais, como está escrito lá em Coríntios, em 1 Coríntios. Só os salvos têm a percepção clara de quem é Jesus e o significado da cruz. Então, se nós perguntarmos assim, para qualquer um dos brasileiros, salvo exceção, talvez, uma tribo indígena isolada, mas nas cidades, se a gente perguntar para qualquer cidadão, de norte a sul, perguntar assim, você conhece Jesus? Ele vai dizer assim, sim, conheço. Conheço Jesus. Porque já ouviu falar de Jesus. Mas não conhece o pleno significado espiritual de Jesus Cristo, supremo, a supremacia de Jesus Cristo. Não conhece o significado da cruz. Carrega ainda o Cristo crucificado nos crucifixos. E não a cruz vazia, mostrando que Jesus Cristo não está mais pendurado na cruz, mas ele ressuscitou. Então, essa percepção espiritual não é fruto da sabedoria humana, nem da iniciação nas ciências e religiões de mistério, mas a consequência da revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo que mostra Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa e o ministério do Espírito Santo, que é uma pessoa, é iluminar o nosso entendimento para que nós possamos compreender quem é Jesus Cristo. Então, é através do ministério do Espírito Santo que Jesus Cristo é revelado como superior a todos os demais nomes que se possa mencionar, de anjos, de arcanjos, etc. De deuses, de santos, de imagens, de práticas, Jesus está acima de tudo. O homem natural não consegue discernir essas coisas. O diabo mantém os incrédulos cegos às verdades espirituais. Então, a obra do Espírito Santo é revelar, é mostrar, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o trabalho do diabo é manter as pessoas cegas em relação a essas questões espirituais. A não ser que Deus lhes abra os olhos do entendimento, eles não poderão, de forma nenhuma, compreender Cristo e a sua sabedoria gloriosa de sua obra expiatória. Então, meus irmãos, o que as pessoas mais precisam é deixar de ser cegas espiritualmente. O que as pessoas mais precisam é que seus olhos sejam abertos para as realidades espirituais. Na introdução à obra magnífica chamada Institutas da Religião Cristã, João Calvino, ele escreve o seguinte:
isso na introdução a vários livros chamados Institutas da Religião. Só conhecemos a Deus porque Ele se revelou a nós. O primeiro ponto da teologia bíblica é que Deus se revelou. Deus, por livre e espontânea vontade, Ele revelou-se aos seres humanos. Segundo ponto da teologia cristã, que Deus estabeleceu caminhos para essa revelação. Quais são os caminhos da revelação? O mistério do ministério ele é revelado por Deus, é revelado através do Espírito Santo, quando nós conhecemos a Jesus. Mas na história nós temos então as formas como Deus revela. Essa revelação é progressiva na história. Então, Deus revela através da criação. A criação revela o Criador. E muitas coisas que nós temos na criação, que nós olhamos para as coisas criadas, nós podemos ter a revelação de Deus. Por isso, como diz Paulo, lá em Romanos capítulo 1, 18 em diante, não há um ser humano que seja indesculpável. Porque todos têm o conhecimento de Deus. Todo ser humano tem o conhecimento de Deus, que esse conhecimento chama-se conhecimento natural. O conhecimento da criação. Porque olhando para a criação, nós vemos um Deus primeiro. Primeiro atributo, quando nós olhamos para a criação. Deus é criador. O universo não surgiu de uma explosão. Nem os ateus estão advogando mais sobre essa teoria chamada teoria do Big Bang. Porque eles, depois de muito tempo, de muitos anos, perceberam que isso era totalmente contraditório. Porque não existe matéria pré-existente. Se houve uma explosão, segundo essa teoria, quem criou a matéria-prima para essa explosão? É como dizer, por exemplo, que é possível uma pessoa que vai no supermercado, compra ingredientes para fazer um bolo, e aí ele tem um acidente no caminho e pega fogo o carro que ele tinha esses ingredientes, e aí então o resultado dessa explosão é um bolo com recheio, com cobertura e é com a velhinha acesa de aniversário. Isso é um absurdo. Bom, o mistério do ministério cristocêntrico continua sendo um mistério para aqueles que ainda não abriram seus olhos para as realidades espirituais. Segundo aspecto do ministério cristocêntrico. Primeiro aspecto é o mistério do ministério. Segundo aspecto, a riqueza do ministério. Leia comigo o versículo 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo não está entre nós. Cristo está em nós. Mais do que está entre nós, Cristo está em nós. Ou seja, nós estamos... Cristo está totalmente em nós. Não empate. Cristo não é um inquilino. Ele é o dono da casa. Sendo ele o dono da casa, ele tem o livre, pleno acesso a todos os cômodos da nossa casa. E a casa que eu estou me referindo, e que os textos bíblicos se referem, somos nós. Conta-se a história de uma pessoa que, de forma muito mal intencionada,
ela colocou uma casa à venda. E essa casa que ela colocou à venda era assim. O valor da casa era de 300 mil reais. Porém, ele daria um desconto de 90% se a pessoa permitisse que fosse colocado um prego dentro da casa. Imagina. Aí tem. Olha o golpe. Uma vez eu fui ver um apartamento lá no Jabaquara e um apartamento bem localizado, próximo do metrô, próximo do aeroporto de Congonhas. Um apartamento bom, andar elevado, muito barato. Lembra disso, né? Sim, muito barato. Eu falei, cara, alguma coisa tem, é possível. Eu falei, mas esse preço mesmo. E eu fiz uma pergunta que foi reveladora. A pergunta que eu fiz, a resposta foi reveladora. Eu perguntei assim, aquele acidente que teve com a TAM, que morreu 99 pessoas, aonde foi? O corretor olhou para mim, desanimado, e disse assim, eu esperava que você não fizesse essa pergunta. Foi ali, ó. Apontou da janela, os copos ficaram ali, ó, na calçada. Até logo, muito prazer. Ou me mostra outro. Então, voltando lá à questão do prédio. É assim, aí uma pessoa desavisada fala, se é para colocar só um prego, vale a pena. A pessoa comprou, assinou a escritura e tal. Tinha até esquecido. Passou um tempo, o proprietário mal intencionado falou assim, tá, agora eu vou colocar o prego. Colocou o prego, sabe onde? Na sala. Esse lugar é meu. Esse prego é meu. Eu posso colocar o que eu quiser aqui. Pegou uma carniça do cachorro e colocou. Mal intencionado. A pessoa que comprou uma casa ficou, não tinha o que fazer, estava lá comprar. Resultado, perdeu o dinheiro, perdeu a casa. Irmãos, nós não podemos deixar um prego que o diabo coloca na nossa casa. Se nós deixarmos que o diabo coloque um prego, ele vai colocar carniça. A riqueza do ministério é o ministério que, a riqueza do ministério cristocêntrico é rico. Por quê? Porque ele é glorioso. Nós não apenas moraremos no céu com toda a felicidade que será viver o céu, mas nós viveremos de forma gloriosa. Olha o que o texto está dizendo, voltando lá no 27, vale a pena nós lermos de novo. A eles quis Deus revelar ou dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Riqueza espiritual. Essa riqueza espiritual, ela difere da riqueza material. Porém, ela se materializará na eternidade. Aquilo que é intangível, que às vezes é imperceptível, que não podemos tocar, que não podemos ver, são realidades espirituais para este mundo. Mas para o mundo vindouro, ela é tangível
ela é perceptível, ela é tocada, ela é sentida, ela é vista. Nós não conseguimos sequer imaginar. Tem pessoas que conseguem imaginar um pouco de como vai ser a eternidade, até porque alguns textos vão falar que, em linguagem humana, né, que a Nova Jerusalém, as ruas de ouro, os muros de cristais, né? Mas isso é uma linguagem humana. A gente não consegue nem sequer imaginar, perceber. Mas a Bíblia diz que essa esperança é uma esperança gloriosa. Gloriosa demais. E nós vamos nos surpreender quando chegarmos lá. A esperança, Cristo em nós, é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. O mistério, então, é o próprio Cristo. William Hendrick diz que o mistério é Cristo em todas as suas promessas gloriosas. Cristo morando no coração dos judeus, dos gentios, por meio do Espírito Santo. Paulo diz que Cristo não apenas habita, mas habita entre nós, mas habita em nós. É o versículo 27. Vamos ler o versículo 27? De novo? Sim, sempre Colossenses capítulo 1, a exposição desse texto. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, Cristo em vocês, a esperança da glória. Terceiro aspecto. O primeiro aspecto é o mistério do ministério cristocêntrico. Segundo aspecto é a riqueza do ministério. E o terceiro aspecto é a proclamação do ministério cristocêntrico. Versículo 28 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. A pessoa bendita de Jesus Cristo deve ser proclamada a todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. Todo homem, o homem todo. Todos os homens, o homem todo. Então, todas as pessoas. O Evangelho, ele tem essa intencionalidade de chegar até os lugares mais remotos, em todas as tribos, povos, línguas e raças. Então, quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista, em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz para nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo virá reinar. Poesia de uma música cristã. A maturidade espiritual que Paulo fala não se alcança mediante a meditação transcendental, a yoga, pela via das lucubrações filosóficas, mas por meio de Cristo. Interessante que a gente pensa assim, mas isso é para pessoa que é mística, isso é para pessoa que não é cristã, isso é para pessoa que não conhece Jesus. Sim, não conhece mesmo, né? Mas tem muitas igrejas que, infelizmente, praticam um tipo de mantra. Semana passada eu tomei um café na quinta-feira. Quinta ou sexta? Quinta, né? Nós viemos mais cedo. Quinta-feira.
tomei um café com o pastor Ricardo Fiorotto, que é o pastor aqui da Igreja Batista Redentor. Marcamos, tomamos um café. E ele me disse algo interessante. Ele falou assim, olha, Jundiaí tem necessidade de uma igreja bíblica, de uma igreja séria, de uma igreja que prega a palavra de Deus. Poxa, eu pensei assim, poxa, mas Jundiaí é tão grande. Ele falou assim, ó, são poucas igrejas. Poucas igrejas que têm a centralidade na palavra. Falam sobre Jesus, tem um nome de evangelho, mas o que praticam, ensinam, o que ensina e pratica, está longe da palavra de Deus, está como se fosse a igreja de Colossenses antes da carta de Paulo. Ok? Ou seja, muito misticismo, muito filosofismo, muita prática judaica. Não preciso nem falar o nome de igrejas que, se a pessoa não guardar o sábado, como o Daniel bem colocou aqui na escola bíblica dominical, que é um legalismo judaico. Então, é Jesus e mais alguma coisa. Jesus não é suficiente. Jesus não é supremo. Na doutrina, na declaração de fé, está assim, na prática, como eles ensinam. Não pode comer carne de porco. Se comer carne de porco, vai para o inferno. É assim que falam. Não é coisa que nós estamos inventando. Né? Nós vimos, por exemplo, no PGM, nos 2 PGMs que nós tivemos na semana passada, nós vimos o quanto determinadas seitas que se dizem evangélicas reduz a pessoa de Jesus Cristo. Vamos dizer que Jesus Cristo foi o anjo Gabriel, Jesus Cristo é um Deus menor, etc, etc, etc. Então, precisamos proclamar Cristo como nós temos nas Escrituras, não apenas textos isolados e não textos manipulados. Nós descobrimos que, isso eu já sabia, mas lá nos nossos encontros de semana, nós descobrimos que não é uma coisa que, você ouviu falar, ou que, não, estamos perseguindo, estamos caçando as bruxas. Não, está lá, tradução Novo Mundo da FTJ, Falso Testemunho de Jeová, que estão aí nas ruas, inclusive no nosso bairro. Hoje não vi, porque talvez por causa da chuva, mas outros dias eu percebi que eles fazem um trabalho que nós deveríamos fazer. A atitude é louvável, mas o conteúdo, infelizmente, que bom seria se eles tivessem um conteúdo bíblico, não é mesmo? Mas o texto de 15 a 23, eles colocaram 4 vezes a palavra outras, mudando totalmente o texto. Bom, então, quando Paulo ele fala sobre a questão do perfeito em Cristo, não é que a pessoa não vai ter pecado mais. A palavra no original, telion, significa maduro. A pessoa é madura espiritualmente. A pessoa não é mais um menino, não é mais uma criança, espiritualmente falando. Tem adulto que é criança espiritual. E tem criança que é adulta espiritual. Não tem a ver com idade. Não tem a ver com quanto tempo está na igreja. Não tem a ver se tem um ministério. Tem a ver com o discipulado que foi feito e o crescimento na palavra de Deus, compreendendo quem é realmente Jesus Cristo. Então, esse ministério cristocêntrico, depois de enfatizar a preeminência de Cristo na criação, providência e redenção, e mostrar ainda a preeminência de Cristo na igreja, o apóstolo Paulo dá o seu testemunho acerca da excelência do seu ministério. Que esse ministério deve ser de todos nós. Vejamos agora, então,
como praticar esse ministério cristocêntrico, que é superior a toda prática religiosa que existe. Então, nós vimos o que é o ministério, até então, os aspectos do ministério cristocêntrico, e agora, como que nós realizamos a prática? Como que nós realizamos o ministério cristocêntrico? Então, se você deseja realizar, nós aprendemos a orar de forma cristocêntrica, nós conseguimos decifrar o que é uma igreja cristocêntrica, nós conseguimos até então entender como deve ser a nossa declaração de fé cristocêntrica, e agora vamos ver como devemos colocar na prática o ministério cristocêntrico. Em primeiro lugar, o ministério cristocêntrico, ele é caracterizado por uma alegria sacrificial. Vamos ler o verso 24, que diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Me alegro nos sofrimentos. Parece ser contraditório, né? Antagonismo. Como que uma pessoa vai se alegrar no sofrimento? Paulo não é um masoquista. Os apóstolos, quando atingiram maturidade, eles se alegraram em sofrer por Cristo. Dizem a tradição cristã que todos eles, quando chegaram no momento do martírio, eles o fizeram com alegria. João Batista fez com alegria quando foi decapitado. Paulo com alegria quando foi decapitado. Pedro com alegria quando foi crucificado de cabeça para baixo. Que é isso? Maturidade espiritual. Uma vez um aluno do seminário perguntou assim: professor, o que é mais difícil? Não, ele perguntou assim: mas será que o cristão, será que esse sofrimento, no momento, será que não é muito difícil morrer por Cristo? E eu lhe perguntei o seguinte: o que é mais difícil? Viver por Cristo ou morrer por Cristo? Eu entendo que viver por Cristo é mais difícil. Porque o verdadeiro crente, no dia que ele tiver que passar pelo martírio, Deus o capacitará. Viver por Cristo requer morte diária, morte constante, a mortificação do eu. Mas, no dia do martírio, o crente, ele fala assim: vamos resolver essa questão de uma vez para sempre, e vai ser uma grande alegria. Estevão, o rosto dele se transformou como se fosse o rosto de um anjo. E ele viu uma coisa, lhe foi revelado algo espetacular. O que ele viu? Jesus se levantando do trono para receber o seu Espírito. Que visão magnífica! Ele viu Jesus sentado no trono e Jesus se levanta para receber. Todos nós seremos recebidos por Jesus Cristo. Amém? Amém. Seremos conduzidos pelos anjos. E a nossa alma vai procurar primeiro o nosso Salvador. Isso é glorioso, irmãos. Isso é algo espetacular.
Sem sombra de dúvida, essa é a melhor comunicação que alguém pode fazer. E a melhor comunicação que alguém possa receber. Por isso que fala que é boas novas. Esse mistério que era mistério, mas foi revelado, esse ministério que é rico em glória, esse ministério precisa ser proclamado. E para nós proclamarmos esse ministério, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu me alegro em meus sofrimentos com vocês. Ele está sofrendo por quem? Pela igreja. Por que ele está sofrendo pela igreja? Porque aquela igreja está sendo atacada por essas heresias. Então, essa é uma questão muito séria, porque se o diabo coloca o prego, vira carniça, coloca carniça. Então nós não podemos deixar o diabo colocar o prego. Colocar o prego na nossa vida, colocar o prego na nossa família, colocar o prego na igreja. Não vamos entrar nessa. Então a gente vê muitas práticas que de fato fogem do que a palavra de Deus está transmitindo. Também, para nós praticarmos o ministério cristocêntrico, nós precisamos ter um ministério de mordomia diaconal. Versículo 25 e 29. Diz assim: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Versículo 29. Para isso me esforço, lutando conforme a sua força, de acordo que atua poderosamente em mim. Então, esse ministério, mordomia significa administração, ser mordomo. Diaconia significa serviço. Aliás, a palavra traduzida, a palavra do original é diaconia, para a nossa palavra em português, ministério. Ok? Obviamente não está restrito aqui, não está falando do ministério diaconal, ou seja, o ministério dos diáconos, mas o ministério que a igreja exerce. Então, o campo de atuação para os dons espirituais é o ministério. Se realiza e se pratica os dons espirituais que Deus nos deu no ministério, que é um serviço prestado a outra pessoa, a Deus e ao mundo. Quando Paulo, voltando um pouquinho, quando Paulo ele fala sobre esse sofrimento, Paulo está dizendo assim, que agonizo em oração em favor da igreja. Orar para Paulo era entrar numa batalha. Uma batalha espiritual. A armadura de Deus, quando se reveste da armadura de Deus, é para o quê? Para orar. Se ainda houver na igreja líderes dispostos a sofrer na carne e na luta espiritual em oração, pode-se ainda esperar grandes investidas contra o território do inimigo. Vou repetir. Se ainda houver na igreja líderes dispostos a sofrer na carne e na luta espiritual em oração, pode-se ainda esperar grandes investidas contra o território inimigo. Paulo, outrora, era motivo de sofrimento para a igreja, perseguidor. Agora, porém, sofre pela igreja. Antes era perseguidor da igreja, mas agora perseguido por causa da igreja. Antes lutava para destruir a igreja, agora luta para edificar a igreja. Interessante, né, essa questão, né? Às vezes a gente vê testemunhos de pessoas que eram contra o evangelho, que falava mal, que perseguia.
que não deixava o cônjuge participar, não deixava os filhos participar, não deixava o pai participar, criava dificuldade e tal. Quando se converte, o que acontece? Se torna a pessoa mais apaixonada pela igreja. Talvez pense assim, poxa, mas eu prejudiquei tanto. É a pessoa, por exemplo, que se converte depois de adulto, e pensa assim, dediquei tantos anos ao diabo, preciso recuperar o tempo perdido, quero dedicar minha vida a Deus. E se torna os melhores crentes. Se torna os crentes mais fiéis. Se torna os crentes mais assíduos à igreja. Se torna os crentes que mais contribuem para o avanço da igreja, à semelhança de Paulo. O sofrimento que Paulo fala aqui, por que o sofrimento pela igreja, ou a perseguição à igreja, está ligado ao perseguir o próprio Cristo ou sofrer por Cristo? Lembre-se, quando Paulo se converteu, ele cai do cavalo, um brilho intenso, e ele diz assim, quem és tu, Senhor? Que Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Perseguir os cristãos e perseguir a igreja é perseguir a Cristo. Sofrer pela igreja é sofrer por Cristo. Por quê? Porque Cristo está ligado à igreja e a igreja está ligada a Cristo. Irmãos, não devemos falar mal da igreja. A troco de nada. Nem a troco de muita coisa. Qual noivo que se sentiria feliz se uma outra pessoa falasse mal da sua noiva? Nenhum. Então, Cristo não quer que falemos mal da igreja. Ah, pastor, mas quem fala mal da igreja? Ah, sim, tem gente que fala mal. Fala mal do pastor, fala mal dos irmãos, fala mal enfim, fala mal. Em vez de, vamos identificar o que está de errado, vamos exortar em amor, biblicamente, vamos corrigir os erros, né? Porque assim, Epáfra, não é que Epáfra falou mal da igreja de Colossos, falou bem, mas disse assim para Paulo, essa igreja de Cristo, que eu tive o privilégio, a honra de começar, Deus me usou ali, eles estão sendo assediados por falsos mestres, por falsas doutrinas, por falsas práticas. E Paulo elogia a igreja, mas no entanto ele diz assim, olha, precisa que vocês... Aliás, ele já vai falando de Cristo, já vai falar de toda essa cristocentralidade. Paulo descreve o seguinte, preencho o resto das aflições de Cristo em minha carne. O sofrimento de Cristo chegou ao fim, mas a igreja ainda sofre ao permanecer na fé. Não é que o sofrimento de Paulo é para completar a obra de Cristo, nada disso. A obra de Cristo na cruz foi completa, a nível expiatório, a nível propiciatório, a nível vicário, também triunfante. Isso está estabelecido, não existe dúvida sobre isso. Mas a edificação da igreja, muitos líderes sofrem para que a igreja seja edificada em Cristo. É nesse aspecto. Então, não podemos, por exemplo, ver alguma coisa que não está bem em relação às Escrituras e não fazer nada.
se quer orar, se quer sofrer. Então, de repente, há em seu conhecimento alguma igreja que você conhece. Você conhece aqueles irmãos, ou talvez você não conhece os irmãos, mas você sabe que aquela igreja está se desviando da palavra. Ore por aquela igreja, ore por aqueles irmãos, sofra para que eles tenham também, e também nós, obviamente, estejamos atentos a tudo isso. Paulo teve 3 tipos de sofrimento: aflição provocada por inimigos de Cristo, cansaço. Veja o versículo 29. Ele vai dizer que para isso me esforço, lutando com sua força que atua poderosamente em mim. Então há um esforço de Paulo, um esforço tremendo, um cansaço. E também, irmãos, para que possamos exercer o ministério cristocêntrico, em primeiro lugar, nós vamos ter o quê? Uma alegria sacrificial. Segundo, uma mordomia diaconal. E terceiro e último, um ministério cristocêntrico. Ele é caracterizado por um discipulado intencional. Versículo 28 diz assim: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Então, esse discipulado intencional é muito importante que venhamos exercer de fato. E para isso, precisa ter intencionalidade. Então, quero só destacar aqui 3 atividades discipuladoras de Paulo. Paulo anunciou, Paulo advertiu e Paulo ensinou. Paulo tinha uma profunda paixão evangelística. É até difícil dizer assim. Uma vez me perguntaram assim: pastor é mais pastor ou mais missionário? E eu respondi o seguinte: eu te respondo se você responder minha pergunta. Tá bom? Jesus era mais pastor ou mais missionário? Paulo, ele era mais pastor ou mais missionário? Se você conseguir me responder essa pergunta, eu respondo a sua. Na primeira vez que me perguntaram, já me perguntaram umas 3, 4 vezes já. Teve um que não respondeu. Teve outro que diz assim: não, Paulo era mais missionário. Então, Paulo não era pastor. As cartas de Paulo não têm conteúdo pastoral. Não, Jesus era mais pastor. Ah, Jesus não era missionário? Jesus não era evangelista? Paulo não era evangelista? Muitas vezes essas perguntas surgem de pessoas que não conhecem as Escrituras, que não conhecem o ministério cristocêntrico. Paulo ele não faz separação. O ministério cristocêntrico não tem essa separação. O ministério cristocêntrico não tem essa separação de função e de função. Não tem a separação de local. Ah, primeiro aqui, depois lá e aqui não. Não. É todos os homens, para levar o homem todo, ser o quê? Perfeito em Cristo. Então, sua missão era anunciar a Cristo e não a si mesmo. Por onde Paulo passava, deixava atrás de si uma verdadeira revolução espiritual.
Por onde Paulo passava, ele deixava uma verdadeira revolução espiritual. Queremos chegar já à conclusão. Antes, porém, é importante a gente pontuar o seguinte. Paulo, ele advertiu a todo homem. Versículo 28. Não se cumpre a responsabilidade do dispenseiro do ministério cristocêntrico apenas proclamando o Evangelho. Muitas pessoas precisam de advertência. É a ilustração do tapete. É até um ditado árabe que diz o seguinte: os homens são como tapetes. De vez em quando precisam ser sacudidos. Então, essa advertência, porque o desvio, ele se torna muito sutil. E quando se começa o desvio, se não corrigir a rota, depois de alguns quilômetros, depois de algum tempo, será um desvio de quilômetros. Começa com uma coisinha pequena. Uma flexibilização em relação à doutrina. É uma flexibilização em relação à prática cristã. E aí vai. Quando chega... mas a pessoa... agora que surgiu alguns pastores hereges, que agora a heresia foi tanta que... Mas isso já começou lá atrás. Ninguém falou nada. Ninguém advertiu. Não, porque é o líder da denominação. Não importa. Porque é um pastor famoso. Porque é um pastor de uma igreja grande. Porque é do ministério X. Porque a igreja dele está bombando. Mas se desviou da palavra, 1 centímetro, depois de algum tempo será quilômetros. É assim que acontece, infelizmente. Uma advertência de forma afetiva, como fazem um pai e uma mãe. Uma advertência afetiva, ela se torna uma advertência efetiva. O verbo didaskain é ensinar. Então Paulo também ensinou, advertiu e ensinou todo homem em toda sabedoria. Desempenha um papel significativo nessa epístola. Essa epístola é uma epístola de advertência. É uma epístola que reconhece a proclamação feita por Epáfras. Existe a advertência que Paulo faz e o ensino que Paulo exercita para que aquela igreja seja uma igreja madura. Essa é o objetivo. Concluindo, irmãos. O ministério cristocêntrico. Seu ministério pode ser caracterizado por ser um ministério cristocêntrico? Mas eu não tenho ministério. Todos nós temos um ministério. Por quê? Ministério não é um título, não é, por exemplo, um departamento. O ministério com as crianças, o ministério do ensino. Os departamentos que existe uma igreja, né? Pode ser também. Tá no bojo. Mas ministério, que Paulo está falando, é serviço prestado com muito amor a Cristo. Se o seu serviço é
limpar o banheiro, faça isso com muito amor. Porque para Deus, a dedicação em servi-lo com amor vale mais do que toda a complexidade de um ministério ou outro, mesmo sendo um ministério muito simples. Então, se todos nós compreendemos essa realidade do ministério cristocêntrico, a nossa questão vai ser o seguinte: não vai ser quanto eu vou ganhar, o que eu vou ganhar e que vantagem eu terei em fazer tal coisa. Não. Senhor, me dá a oportunidade de servir. Senhor, eu quero te servir. Senhor, o que eu posso fazer para te servir? E aí Cristo vai dizer assim: sirva a minha igreja. Se você servir a minha igreja, você está me servindo. Sirva a minha igreja. Aí aqui tem as sugestões, né? De que forma? Com alegria sacrificial. Eu vou ter que sair de casa mais cedo. Que legal, vou sair de casa mais cedo porque eu vou prestar um serviço a Jesus. Percebe a questão prática aí? Como isso funciona no dia a dia da igreja? Senhor, mas eu vou lá, não vai ter jovens. Porque é muito fácil servir, entre aspas, e infelizmente tem muito crente pensando assim: eu vou numa igreja, está tudo pronto. Eu vou numa igreja que tenha toda a equipe de louvor. Eu vou numa igreja que tem toda a estrutura. Então eu vou lá só para assistir. Eu vou usufruir, eu sou consumidor. Tem muito crente que não quer servir, quer ser consumidor da fé. Muita gente assim, infelizmente. E essas igrejas estão repletas de pessoas. São igrejas grandes porque atraem as pessoas não para servir a Deus. Olha só, irmãos, permita-me fazer essa colocação, essa aplicação. Algo que surge, essa exortação em amor para nós e para quem ouvir essa mensagem, para o nosso crescimento, para a nossa dedicação, né? E isso vocês já sabem, vocês estão aqui, né? No domingo pela manhã, com chuva, é isso que Deus valoriza. Por quê? Porque é um serviço sacrificial. Não podemos oferecer a Deus aquilo que não nos custe nada. Araúna quis dar a propriedade para Davi construir o templo. O que Davi falou? Não, eu não aceito. Eu não posso dar ao meu Deus aquilo que não me custa nada. Então, se não houver sacrifício, isso está contra a cultura. Não se fala mais de renúncia. Fala de reivindicação. Eu mereço, eu sou filho do rei. Eu vou para a igreja para receber. Não, você vem para dar. Você não vem? Deus até, por sua bondade e graça, até nos dá. Mas a nossa intenção é de oferecer. A intenção de Deus é nos abençoar. A nossa intenção é dar a Ele todo louvor, toda a honra e toda a glória. Irmãos, aqui está a receita do ministério cristocêntrico. E como foi dito no início, o ministério cristocêntrico é superior a todas as demais práticas. Sejam elas pagãs, obviamente,
Mas são aquelas também que a gente pensa que é cristã e evangélica. Mas se não tiver dentro dessa caracterização, que o apóstolo Paulo muito bem coloca, falando do seu ministério, aplicando ao ministério da igreja e a todos os crentes, pode dizer o que for, mas a luz das Escrituras não é o ministério cristocêntrico. O ministério cristocêntrico é aquele que tem alegria sacrificial, que tem um serviço diaconal e tem um discipulado intencional. Amém? Vamos orar por um instante. Feche seus olhos, eleve seu pensamento ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. A Tua palavra nos traz realidades e percepções espirituais que nenhum outro texto, nenhum outro livro, de nenhuma outra religião pode nos conceder. De mostrar a centralidade de Jesus Cristo. De mostrar, ó Pai, que uma igreja cristocêntrica, uma oração cristocêntrica, uma declaração de fé cristocêntrica e um ministério cristocêntrico. Permita-nos, ó Pai, a ter essa centralidade em Cristo, porque a Tua palavra diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Deus eterno, abençoe os irmãos que não puderam vir por motivos justificáveis. Ó Deus, pedimos pelos irmãos que estão com dengue, ó Pai, aqueles que estão com gripe forte, ó Deus, que o Senhor venha assisti-los, ó Deus, venha curar suas enfermidades, venha trazer pleno restabelecimento da sua saúde. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, manifeste a Tua graça em nossa igreja, que a motivação maior de estarmos juntos, de sermos igreja, seja o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Muito bem, nós pode fechar. Obrigado.